nasci nesse lugar, né? Hoje, onde está a minha casa, foram terras de heranças dos ancestrais. Então, minha mãe já nasceu aqui. Só que era uma casinha de taipa, coberta de palha. E então, assim, toda a minha vida foi aqui nessa rua, na Rua da Mangueirinha, nesse mesmo espaço. Brinquei o tempo todo nessas ruas aí na frente, só que não tinha paralé, era areia, né? Então, assim, eu era feliz, eu sempre digo isso. Brinquei muito a vida toda, filha de mãe solteira, analfabeta, negra, né, quilombola. Então, assim, muitas discriminações na época, porque, assim, para as pessoas, por minha mãe ser solteira, eu tinha que ser da forma que minha mãe era. Então, assim, e eu ficava olhando para aquelas falas e dizia, por que eu tenho que ser o que as pessoas querem, né? Então, uma época mesmo teve uma fala aqui, que o dono dessas terras aqui do lado, que até hoje são os mesmos donos, quis comprar isso aqui da minha mãe, porque o sonho dele era que a fazenda dele se prolongasse mais até a rua. E minha mãe disse, não, aqui você nunca vai comprar. Mas eu vou lhe passar dinheiro, você vai comprar uma casinha, para fazer uma casinha na rua, que você nunca vai poder fazer uma casinha. Eu olhei para ele e disse, como assim? E eu não vou crescer, eu não vou estudar, e eu vou sim, eu vou trabalhar, e eu vou poder fazer uma casa para minha mãe. Eu cresci, estudei até a 4ª série no colégio que hoje eu sou professora, né? E para continuar estudando de 5ª a 8ª série, eu fui trabalhar em casa de família com 12, 13 anos em Aracaju. Foi o único tempo que eu passei fora, 2, 3 anos. Voltei de novo, porque naquela época não tinha transporte para ir até Brejo Grande estudar. Então, eu tive que ir trabalhar para poder, porque eu queria estudar, né? Minha mãe sempre dizia, estude para ser gente, estude para ser gente, e eu nem entendia o que era que ela falava. E dali eu comecei, por exemplo, mesmo adolescente, alguém me chamou para ser professora de banca, porque me achava muito esperta. E eu comecei como aluna, e daí botei banca na minha casa, eu ganhava um dinheirinho como professora. Depois veio o concurso, né? E aí já veio tudo junto com casamento e tal. E daí, por exemplo, eu sou muito feliz, sempre digo isso para os meus filhos, porque a minha história foi toda aqui e as pessoas enxergam isso. Esse nome Brejão dos Negros sempre me chamou a atenção, porque Brejão dos Negros, né? E na época que eu estive na secretaria, eu comecei a fazer uma busca para querer descobrir um pouco sobre isso e conversar com pessoas mais antigas. Houve um navio de refugiados para a Banda da Foz e os negros correram para diversos lugares nas matas e Brejão aqui, eram 2 negros que ficaram, ali onde é a Rua Central, a principal rua do povoado Brejão. E dali, no meio da mata, diz que fizeram as casinhas, começaram a fazer plantações, começaram a sobreviver, e daí começaram uma vida, entendeu? E daí, com um bom tempo depois, descobriram que existia uma comunidade aqui, no meio do mato. Aí, que lugar é esse? Tem 2 negros, então Brejão dos Negros, que partiu da premissa desses 2 negros. A nossa história, e quando a gente fala assim, Brejo Grande, que é tão pequenininho, né? Brejo Grande só tem 8.000 e poucos habitantes. Então, e a gente aqui do Brejão dos Negros somos centrados, né? Bem assim, o maior povoado, é bem no meio do município. Então, a gente tem essa relação com o Rio São Francisco diretamente, porque todos os nossos riachos recebem, né, água do Rio São Francisco. A Foz é o que mais belo a gente tem, então assim, a gente tem modificado também a história de vida de muita gente, entendeu? Porque a realidade do município mudou. Antigamente só viviam lá de pesca, hoje vivem do turismo. Hoje, por exemplo, a gente da apicultura ganha também com isso, porque produzimos, o nosso produto é bem valorizado, né, por ser da região da Foz do Rio São Francisco. O mangue é algo muito forte, certo? E muito, assim, verdadeiro. É do que vivia o pessoal daqui. Antigamente, a juventude aqui pensava o quê? Só tinha o mangue, né? E então, aqueles que não queriam viver do mangue, de pesca, só pensavam que tinha que estudar, terminar o ensino médio e ir embora. E isso é uma preocupação, eu sempre me preocupei com isso, porque eu nunca pensei em ir embora, mas também eu não queria viver numa cidade fantasma. E eu já me preocupava com isso naquela ocasião, por ouvir esses depoimentos dos meus alunos. E aí eu sou uma pessoa que falo muito assim, nós precisamos aprender a conviver no nosso entorno. Por exemplo,
se pesca, você gosta de pescar? Gosto. Ah, gosto, mas tem época que não dá. Então a gente pode pescar porque gosta, ganhar dinheiro com a pesca, mas a gente pode aprender a fazer outras coisas e não deixar de pescar. Por exemplo, e eu sempre mostro isso, por exemplo, eu sou professora e isso incomodava até em casa o pai dos meus filhos, porque eu não era só professora, ele achava que só professora já era o suficiente. E eu nunca achei isso suficiente, né? Então, eu sempre acho que a gente pode ser o que a gente quiser ser. Então, o que é que tem aqui que eu posso ser, né? E sem precisar sair daqui. Justamente pela mortandade dos caranguejos na época, aí surgiu outras atividades. Dentre elas, por exemplo, a apicultura, né? E aí vem, mas como foi que Jusilene, hoje, que já era professora, como foi que entrou nessa história? Eu me encantei pela história das abelhas e aí comecei a querer entender mais, daí fiz o curso, daí virei apicultora, né? Daí virei empresária e hoje já sou meliponicultora e assim, é um encanto que cresce a cada dia mais, porque eu também eu costumo ver nas coisas a possibilidade de uma vida melhor. Então eu sonho assim muito, eu não sei por que eu nasci pobre, mas eu acho que eu sempre fui rica. Eu só penso assim em ter e vejo muito isso na natureza, entendeu? A gente pode conviver com ela e tirar proveito dela. Hoje tem alguns que pescam, mas também são apicultores, né? Então, assim, hoje já a apicultura já virou a principal fonte de renda, né? Então, assim, por exemplo, tem meninos que abriram uma marcenaria, né? Porque começou como apicultor, hoje tem uma marcenaria, mas é professor também. Então, assim, tem algumas histórias de superação, ainda muito pouco para o que eu gostaria. Aqui sempre foi vasto, né? Todos os quintais. O meu quintal, esse que você conhece hoje, que só tem apenas um, que eu plantei tem pouco tempo, mas chegou a ter 30 pés de coqueiros. Então, quando minha mãe só tinha a casinha que a gente morava, a cada 2 meses ela tinha o sustento, por exemplo, para os cereais de casa do reino dos coqueiros. Então, sempre todo quintal tinha coqueiro, o pobre vivia disso. E quem tem terra tem coqueiro. Então, os coqueiros aqui nunca foram irrigados, eram plantados. Quem tinha terra chamava o pobre para fazer roça para cuidar do coqueiro, que estava novinho, entende? Então eu fazia a roça, plantava mandioca, aí depois que o coqueiro crescia um pouquinho, aí eles tiravam o pessoal de fazer roça, ficavam só os coqueiros. E aí depois vinham os capins e eles criavam os gados, que é assim que hoje é desse jeito, o vasto coqueiral. Então, a minha relação com o coqueiro me faz ser a empresária do pólen que sou hoje, né? Porque nós temos um pólen monofloral muito saboroso e que o Brasil conhece por ser dessa plantação muito vasta que a gente tem. As abelhas sem ferrão, por exemplo, que chegam nos troncos dos coqueiros velhos, né? Como os coqueiros aqui são muito antigos, então onde tem buracos elas fazem, né? Fazem as moradias. Só que quando aqueles coqueiros caem, né? Elas acabam perdendo aquelas moradia, aquelas. Hoje, por exemplo, já tem pessoas que resgatam, né? Se souber que tem um coqueiro caído, que tem uma abelhinha dessas, aí já resgata, já coloca numa caixinha. Aí já, por exemplo, foi assim que eu comecei o meu encanto assim. O menino chegou perguntando se eu não queria comprar. Eu digo, eu quero, no tronco. Comprei o tronco do menino, botei no quintal e perdi porque eu não sabia cuidar delas, né? Não sabia cuidar delas. Mas daí eu fiquei com muita pena e querendo continuar. Então, assim, até hoje eu estou aprendendo com as abelhinhas sem ferrão, mas é uma paixão, né? Que eu também já estou vendo a possibilidade, já vendi mel das minhas abelhas sem ferrão, mesmo não sabendo ainda lidar com elas. Antes de eu ser apicultora, eu era apenas professora mesmo, né? E aí, ao ver alguém falando da biologia das abelhas, eu ia passando de frente a uma sala que estava tendo um curso de apicultura. E aí o instrutor estava falando da biologia das abelhas. E eu fiquei encantada, parei e depois esperei o intervalo e fui perguntar, fui conversar com o professor. E aí quando ele me falou, aí eu disse, eu preciso fazer esse curso. E aí ele me indicou, eu fiz o curso. Depois do curso, cara, interessante é que no curso, o cara falando do pólen, eu não sabia nem o que era pólen. E aí eu disse, eu vou ganhar dinheiro com esse negócio. Eu vou ganhar dinheiro com esse negócio, porque mas quem tem aqui é coqueiro. Então, se for para produzir mel, vai ser 2 vezes no ano no máximo e vai ser pouco, porque a gente não tem muita mata para isso.
mas coqueiro a gente tem, e coqueiro dá o ano todo, então... E foi isso, eu comecei por aí, né? Então, daí a gente formou um grupo, depois veio a associação, e aí, interessante é que, na época, a gente eram coletivos. Por exemplo, um grupo começou produzindo com 5 coletorzinhos que ganhamos. Daí, esses 5 coletorzinhos, a gente conseguiu encher um freezer de pólen verde. A gente não sabia como fazer. Daí, a gente corre atrás, né? A gente tem que saber como fazer. Então, corremos atrás mais uma vez. Depois que secou todo aquele pólen, né? E ganhamos estufa, tudo, né? Começou para a associação. E aí começou a venda desse produto e tal. Aí eu comecei a ir para os congressos, comecei a buscar contato e vi que era muito promissor, né? Muito promissor. Então, eu sempre quis crescer um pouco mais. E ainda estou crescendo e ainda acredito que vou crescer muito mais com relação a isso. É tanto que hoje eu tenho o meu próprio empreendimento. Eu comecei, por exemplo, eu era casada quando comecei na apicultura, né? Tenho 2 filhos, né? Hoje já não sou mais casada, porque assim, foi uma das coisas que eu sentia que estava impedindo os meus avanços. Então, assim, hoje, mas eu sou uma pessoa bem mais evoluída. Meus filhos, por exemplo, os 2 fizeram universidade, né? Os 2, graças a Deus, graduados na Universidade Federal de Sergipe. O Júnior é engenheiro na engenharia de materiais e presencial, o Josué em letras, português à distância. Então, assim, eu fico muito feliz com todos esses avanços. E meus filhos também cresceram comigo na apicultura. Eu apicultura esse tempo todo, né? Mas hoje, por exemplo, também como meliponicultora, né? Comecei, como eu tinha falado antes, do resgate de algumas uruçuzinhas nos troncos caídos de coqueiro, né? Aí eu começava assim, eu não sei capturar, mas tem um rapaz que captura e me vende. Então, e daí eu comecei a já duplicar aos poucos as minhas caixinhas. Só tenho 11 caixinhas, 11 comércios, né? Mas já fabrico as minhas caixinhas de uruçu, já por exemplo, tirei mel delas, já vendi mel, né, de abelha uruçu. Tenho uma mandaçaia, né, mas eu ainda não mexi nela, não sei, preciso aprender, inclusive, né, mas quero também duplicá-las. Tenho o projeto de fazer um meliponário escola na minha casa, eu quero isso para visitação, certo? Então, no futuro eu vou ganhar dinheiro do turista que vai vir visitar o meu meliponário. Vou abrir espaço para as escolas que quiserem, por exemplo, trazer as criancinhas para conhecer. Tudo isso é projeto, está na mente. Sem falar que, por exemplo, todo esse envolvimento meu na apicultura e ser o que eu sou hoje, por exemplo, esse palácio, porque eu tenho hoje a minha casa como é o meu palácio, né? Tudo isso faz parte, entendeu? Dessa minha vida, porque eu só como professora não chegaria de forma alguma. Graças a Deus, pelo fato de eu ser essa empresária que sou, eu chego a vencer o meu salário de professora da minha renda extra, que é a apicultura e meliponicultura. Eu acredito que no futuro, e eu espero, né, que o futuro seja bem próximo mesmo, e que assim eu possa deixar um legado muito bacana com relação à visão ambiental e o aproveitamento desse meio que a gente vive. Eu sempre costumo dizer, a gente não precisa sair do lugar que a gente vive para ser o que a gente acredita que pode ser. Então eu posso ser muito mais vivendo na onde eu amo, onde eu gosto, sabe? Então eu posso fazer essa transformação. E eu acho que muita gente já está vendo isso, entendeu? Então, assim, hoje as pessoas estão enxergando que eles podem ganhar dinheiro com isso, eles podem mudar a realidade de vida com isso. A meliponicultura, a apicultura, né, é uma atividade economicamente correta, ecologicamente viável e socialmente justa, e isso me satisfaz bastante. Olha só, lembra disso? Sim, lembro, sim, com certeza. Nossa, que lindo! Agora, assim, admito que eu não lembrava o ano. 2008. Ah, que legal. E aí, o que você acha? É bem nostálgico, sabe? Eu juro que, assim, não dá. É uma junção de emoções, assim, sabe?
Meu Deus. É nessa época que eu tava aprendendo a pintar, né?